Olá, meu nome é Diana Ruiz, tenho 60 anos, sou venezuelana e durante 38 anos fui psicóloga clínica especializada em depressão severa e tendências suicidas. Salvei literalmente centenas de vidas com o meu trabalho. Pacientes que chegavam ao meu consultório, em Caracas, com a decisão já tomada de tirar a própria vida, saíam meses depois, com esperança renovada, com vontade de viver, com projetos e sonhos. Meus colegas me chamavam de Doutora Milagre. As universidades me convidavam para dar palestras. Escrevi 3 livros sobre prevenção do suicídio que são usados em faculdades de psicologia de toda a América Latina. Mas aqui está a versão da verdade que ninguém sabia. A verdade que escondi durante anos atrás do meu jaleco branco e dos meus diplomas pendurados na parede. Em outubro de 2006, enquanto eu salvava vidas alheias todos os dias, estava planejando meticulosamente acabar com a minha própria. Tinha tudo calculado. A data exata era 14 de fevereiro de 2007, dia de São Valentim, 4 meses depois de conhecer um paciente muito particular, um adolescente italiano de 15 anos que mudaria meu destino em uma conversa de apenas 20 minutos. Esse garoto se chamava Carlo Acutis. Antes de contar o que aconteceu naquele dia no Hospital San Gerardo de Monza, na Itália, preciso que entenda algo fundamental sobre mim. Eu não era uma psicóloga medíocre que fingia ajudar as pessoas. Eu era genuinamente boa no que fazia. Estudei psicologia clínica na Universidade Central da Venezuela. Fiz meu mestrado em terapia cognitivo-comportamental em Buenos Aires. Meu doutorado em psiquiatria em Barcelona. Voltei a Caracas em 1992 e abri meu consultório particular especializado em casos difíceis, aqueles pacientes que outros terapeutas já haviam desenganado. Meu método era rigoroso, científico, baseado em evidências. Nada de pseudociências ou terapias alternativas. Eu acreditava firmemente na neurociência, nos neurotransmissores, na terapia cognitiva estruturada e funcionava. Minhas taxas de sucesso eram extraordinárias. Pacientes com 20 tentativas de suicídio anteriores conseguiam se estabilizar sob meu tratamento. Famílias destroçadas se reconstruíam. Adolescentes que cortavam os pulsos encontravam razões para viver. Mas havia um problema devastador que ninguém via. Eu podia curar os outros, mas não podia curar a mim mesma. E isso, irmão, irmã, isso era uma ironia tão cruel que me rasgava por dentro a cada dia. Minha depressão começou sutilmente em 2003. No início, eram apenas dias ruins ocasionais, aquela sensação de vazio que todos experimentamos às vezes. Mas em 2004, tinha se transformado em algo mais sombrio, mais persistente. Acordava todas as manhãs com um peso invisível sobre o peito. Custava-me sair da cama. O simples ato de tomar banho e me vestir exigia um esforço sobre-humano, mas eu era especialista em esconder. Maquiava-me perfeitamente para ocultar as olheiras das noites sem dormir. Sorria no consultório, enquanto por dentro sentia que estava me afogando. Tomava café atrás de café para simular uma energia que não tinha. E o mais perturbador, irmãos, era que eu sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Conhecia os sintomas clínicos de cor porque os havia estudado durante anos. Sabia que tinha depressão maior com ideação suicida crescente. Sabia que precisava de ajuda profissional urgente. Mas aqui está a parte que me envergonha admitir. Mesmo agora, 19 anos depois, eu não conseguia pedir ajuda. Meu ego profissional não permitia. Como poderia eu, a doutora Diana Ruiz, autora de Vencendo a Escuridão, Estratégias contra o Suicídio, admitir publicamente que estava considerando tirar a própria vida? Seria uma fraude. Minha carreira acabaria, meus pacientes perderiam a fé em mim. Então fiz algo terrível, algo que vai contra todos os códigos de ética da minha profissão. Comecei a me automedicar em segredo. Tinha acesso a receitas porque alguns dos meus pacientes precisavam de medicação psiquiátrica que eu coordenava com colegas psiquiatras. Comecei a tomar antidepressivos sem supervisão médica. Primeiro sertralina, depois fluoxetina,
Depois, trocava de medicamento a cada mês, buscando algo que funcionasse. Mas nada tirava essa sensação de vazio existencial. Aumentava as doses por conta própria, combinava medicamentos de maneira perigosa. À noite, tomava clonazepam para conseguir dormir, às vezes 2 ou 3 comprimidos quando um não era suficiente. Pela manhã, tomava estimulantes para conseguir funcionar. Era um coquetel farmacológico caótico que qualquer psiquiatra responsável teria interrompido imediatamente, mas eu estava desesperada. E o pior é que eu sabia, com meu conhecimento profissional, que estava piorando minha condição. Os antidepressivos sem terapia adequada são como colocar um curativo em uma ferida que precisa de uma cirurgia de grande porte. Mas eu seguia em frente porque a alternativa, admitir meu fracasso profissional e pessoal, parecia-me pior do que a própria morte. Meu marido Miguel notava que algo estava errado, mas eu sempre tinha desculpas perfeitas. É o estresse do trabalho, querido. Muitos casos difíceis este mês. Em setembro de 2006, eu havia tomado a decisão. Iba acabar com a minha vida no dia 14 de fevereiro de 2007, dia de São Valentim. Escolhi essa data por razões específicas que só uma mente depressiva pode entender. Primeiro, era uma data simbólica, um dia dedicado ao amor, quando eu sentia que já não podia amar nem ser amada. Segundo, me dava 4 meses para planejar tudo meticulosamente. Eu era uma pessoa organizada até na minha autodestruição. Terceiro, e isto é o mais sombrio, me permitia celebrar um último Natal com minha família sem levantar suspeitas. Poderia me despedir sem que eles soubessem que era uma despedida. Comecei a escrever cartas em segredo, uma para Miguel, meu marido há 15 anos, uma para meus pais idosos em Valência, uma para minha irmã mais nova. Cartas explicando o inexplicável, pedindo perdão pelo imperdoável. Escondia-as em uma caixa no fundo do meu armário, atrás de sapatos que nunca usava. Também preparei meu método. Como médica com conhecimento farmacológico, sabia exatamente qual combinação de medicamentos seria letal e relativamente indolor. Havia acumulado comprimidos suficientes durante meses. Contava-os todas as noites como um avarento conta seu ouro. 50 comprimidos de clonazepam, 30 de zolpidem, 20 de tramadol. O suficiente para garantir que não haveria volta. Mas então o destino, Deus, o universo, como queira chamar, interveio da maneira mais inesperada. Em outubro de 2006, fui convidada para um congresso internacional de psicologia em Milão, na Itália. O tema era Novos Enfoques na Saúde Mental Juvenil. Eu daria uma palestra sobre prevenção de suicídio adolescente. A ironia não me escapava. Lá estaria eu, parada diante de centenas de colegas falando sobre como salvar vidas jovens enquanto planejava terminar com a minha em 4 meses. Quase recusei o convite. Não tinha energia nem motivação para viajar. Mas Miguel insistiu. Diana, vai te fazer bem sair de Caracas por uns dias, espairecer a mente, ver coisas novas. Ele não sabia que sua insistência salvaria minha vida. O congresso era de 9 a 11 de outubro. Cheguei a Milão no dia 8, exausta da viagem, sentindo-me vazia por dentro, como sempre. Dei minha palestra no dia 10. Foi um sucesso. Os colegas me parabenizaram efusivamente. Doutora Ruiz, sua apresentação foi magistral. Sua paixão por salvar vidas jovens é inspiradora. Se ao menos soubessem. Naquela noite, no meu quarto de hotel, chorei até pegar no sono. O dia 11 de outubro era o último dia do congresso. Tínhamos a tarde livre antes do voo noturno de volta. Alguns colegas organizaram visitas turísticas, mas eu não tinha ânimo. Decidi fazer algo diferente. Um dos organizadores do congresso era o Dr. Giuseppe Marino, um psiquiatra infantil do Hospital San Gherardo de Monza, a uns 15 quilômetros de Milão. Durante o jantar do dia anterior, havíamos conversado longamente sobre casos difíceis. Eu mencionei meu interesse em ver como funcionavam os hospitais italianos no manejo de crises psiquiátricas juvenis. Giuseppe me disse: Diana,
Por que não vem amanhã ao hospital? Estou de plantão à tarde. Posso te mostrar nossas instalações de pediatria e psiquiatria adolescente. Aceitei mais por cortesia profissional do que por interesse genuíno. No dia 11 de outubro, às 3 da tarde, peguei um táxi do meu hotel em Milão até Monza. O Hospital San Gherardo era um complexo grande e moderno. Giuseppe me recebeu na entrada com seu característico calor italiano. Benvenuta, Diana. Vem, vou te mostrar primeiro nossa unidade de oncologia pediátrica. Temos um caso muito particular que acho que te interessará da perspectiva psicológica. Caminhamos por corredores brancos que cheiravam a desinfetante hospitalar. Esse cheiro universal que é igual em Caracas, em Milão ou em qualquer parte do mundo. Giuseppe me explicava os protocolos do hospital enquanto eu assentia mecanicamente. Então chegamos ao quarto 11. Giuseppe bateu suavemente na porta. Uma voz feminina disse: "Avante!" Entramos no quarto e vi uma cena que partiu meu coração profissional. Um adolescente extremamente magro e pálido estava recostado na cama do hospital. Sua cabeça completamente calva revelava o dano da quimioterapia agressiva. Tinha múltiplos tubos intravenosos conectados aos seus braços finos. Monitores apitavam suavemente, marcando seus sinais vitais. Mas o que me impactou não foi sua aparência física doente, foi seu rosto. Apesar da evidente doença terminal, seus olhos castanhos brilhavam com uma luz que não concordava com sua condição. Estava sorrindo. Um sorriso genuíno, não forçado. Ao lado da cama estavam seus pais. A mãe, uma mulher elegante de uns 40 anos, com o rosto devastado pelo choro. O pai, um homem de negócios com terno amassado e olheiras profundas. Ambos se levantaram quando entramos. Giuseppe fez as apresentações em italiano. Andrea Antônia. Esta é a doutora Diana Ruiz, psicóloga clínica da Venezuela. Diana, estes são os pais de Carlo Acutis. Depois se dirigiu ao garoto na cama. Carlo, esta é a doutora Ruiz, é uma psicóloga muito famosa da Venezuela. Carlo me olhou diretamente e disse em um espanhol perfeito que me surpreendeu totalmente. Olá, doutora Ruiz. Que bom que a senhora veio. Eu estava esperando pela senhora. Fiquei paralisada. Como esse garoto italiano sabia que eu falava espanhol? Giuseppe riu e explicou. Carlo é um gênio com os idiomas. Fala italiano, inglês, espanhol e um pouco de francês. Aprendeu espanhol vendo filmes e usando a internet. É incrível! Mas havia algo na forma como Carlo disse. Eu estava esperando pela senhora, que me perturbou. Não foi casual, foi intencional, como se genuinamente soubesse que eu viria. Giuseppe continuou explicando em italiano, pensando que Carlo não entenderia os detalhes médicos. Carlo tem leucemia promielocítica aguda tipo M3. Diagnosticada há apenas 8 dias, extremamente agressiva. Tentamos quimioterapia de emergência, mas seu corpo não responde. Os oncologistas lhe dão no máximo 24 a 48 horas de vida. Senti meu coração apertar. Outro jovem morrendo. Outra vida interrompida. Giuseppe continuou. O interessante da sua perspectiva psicológica, Diana, é que Carlo não mostra nenhum sinal de ansiedade diante da morte. Zero medo. É extraordinário em alguém da idade dele. Por isso pensei que você gostaria de observar. Os pais de Carlo nos olhavam sem entender completamente. Seu italiano limitado pela emoção. Perguntei a Giuseppe. Posso falar com ele a sós por alguns minutos? Da perspectiva profissional. Giuseppe traduziu para os pais. Antônia hesitou, mas Andrea assentiu. Só uns minutos, doutora. Giuseppe e os pais de Carlo saíram do quarto, fechando a porta suavemente atrás deles. Fiquei sozinha com este adolescente moribundo que me olhava com uma intensidade que me fazia sentir desconfortável. Puxei uma cadeira para perto de sua cama e tirei meu caderno profissional, meu escudo habitual em situações emocionais difíceis. Carlo, comecei em espanhol. Sou psicóloga. O Dr. Marino pensou que talvez você quisesse falar sobre como se sente a respeito da sua situação.
Carlos sorriu suavemente. Doutora Ruiz, com todo respeito, a senhora não veio aqui para me ajudar. Veio porque Deus a trouxe para que eu pudesse ajudar a senhora. Minhas mãos congelaram sobre o caderno. Perdão, não entendo. Carlos fechou os olhos por um momento, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia ouvir. Depois os abriu e me olhou diretamente com uma seriedade que não deveria existir em um garoto de 15 anos. A senhora está planejando se suicidar em 14 de fevereiro de 2007. Tem acumulado comprimidos durante meses. Clonazepam, Zolpidem, Tramadol. Tem as cartas de despedida escritas e escondidas em uma caixa no seu armário, atrás dos sapatos pretos que nunca usa. O mundo parou. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo em meus ouvidos. O caderno caiu das minhas mãos trêmulas no chão. Como? Como você sabe disso? Minha voz era apenas um sussurro. Carlo manteve essa calma sobrenatural que deveria ser impossível em alguém tão jovem e tão perto da morte. Jesus me mostrou em oração há 3 noites. Me acordou às 3 da madrugada e colocou seu nome em meu coração. Diana Ruiz, psicóloga venezuelana, 41 anos. Especialista em prevenção de suicídio, que ironicamente planeja tirar a própria vida. Vi seu rosto, vi sua dor, vi os comprimidos contados sobre sua cama à meia-noite. E Deus me disse que a senhora viria a este hospital exatamente hoje, exatamente a esta hora, para que eu pudesse lhe dar uma mensagem antes de ir. As lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas sem permissão. Toda a minha compostura profissional desmoronou em segundos. Isto é impossível. Ninguém sabe sobre os comprimidos, ninguém sabe sobre as cartas, nem sequer meu marido. Quem te contou? Quem? Carlo pegou minha mão com sua mão fraca e fria. Ninguém me contou, doutora. Deus me revelou porque ele a ama profundamente e não quer que termine sua vida. A senhora pensa que é uma fraude porque ajuda os outros, mas não pode ajudar a si mesma. Mas não é assim. Sua dor não invalida seu dom. Sua luta não nega seu propósito. Eu soluçava agora sem controle, algo que nunca havia feito na frente de um paciente, porque os papéis tinham se invertido completamente. Este adolescente moribundo estava fazendo uma sessão de terapia comigo. Escute-me bem, doutora Ruiz, continuou Carlo com voz suave, mas firme. Porque não tenho muito tempo e precisa ouvir isto. Sua depressão não é uma fraqueza. Não é um fracasso profissional. É uma doença igual à minha leucemia. A diferença é que a minha é visível e a sua é invisível, mas ambas são reais. A senhora precisa de tratamento igual ao que eu precisei. Precisa de um terapeuta que a escute. Precisa de medicação supervisionada corretamente, não a automedicação caótica que está fazendo. Precisa ser honesta com seu marido Miguel, que a ama, mas não sabe como ajudá-la porque a senhora não o deixa entrar. Como ele sabia o nome do meu marido? Eu não o havia mencionado. Ninguém naquele hospital sabia nada sobre minha vida pessoal. Deus me mostrou algo mais, continuou Carlo. Se a senhora tirar a vida em 14 de fevereiro, seu marido Miguel nunca se recuperará. Ele também cairá em depressão severa. Em 3 anos ele também se suicidará. Seus pais morrerão de tristeza 6 meses depois de perdê-la. Sua irmã Valentina desenvolverá alcoolismo, tentando lidar com sua culpa de não ter notado sua dor. Uma vida perdida cria um efeito dominó de destruição. Mas se a senhora escolher viver, se escolher pedir ajuda, se escolher ser vulnerável e honesta sobre sua luta, sua história salvará milhares de vidas mais, escreverá seu livro mais importante em 2015. Se chamará A Doutora Quebrada, quando o curador precisa de cura. Eu estava completamente destroçada emocionalmente. Chorava com soluços profundos que sacudiam meu corpo. Toda a dor que estive contendo durante 3 anos saía em torrentes. Carlo me deixou chorar sem interromper, sua mão ainda segurando a minha com surpreendente força para alguém tão fraco. Finalmente, quando pude falar, perguntei entre lágrimas: como você pode saber tudo isso? Como é possível? Carlo sorriu com essa paz que desafiava sua condição terminal. Porque Deus me deu este dom temporariamente para ajudar pessoas específicas antes de ir. A senhora não é a primeira.
Nos últimos dias conversei com enfermeiras, doutores, pessoas que Deus coloca no meu caminho que precisam de uma mensagem específica. E agora a senhora, doutora Ruiz. A senhora pensa que tem ajudado pessoas com seu conhecimento científico e suas técnicas psicológicas. E sim, isso é importante, mas o que realmente cura as pessoas não são suas técnicas, é sua capacidade de empatia, porque a senhora também sofreu. Quando a senhora se curar e compartilhar sua história honestamente, seu impacto se multiplicará 100 vezes. Mas primeiro tem que escolher viver. Perguntei com voz trêmula. E se eu não conseguir? E se a dor for demais? Carlo apertou minha mão com mais força. Consegue e vai conseguir. Porque depois de hoje, cada vez que sentir que não pode continuar, lembrará desta conversa. Lembrará que um garoto de 15 anos, a horas de morrer, usou suas últimas forças para salvar sua vida. Nesse momento, a porta se abriu. Giuseppe entrou com expressão preocupada. Viu meu rosto cheio de lágrimas e se alarmou. Diana, você está bem? O que aconteceu? Não pude responder. Carlo falou por mim em italiano, sua voz notavelmente mais fraca que antes. Doutor Marino, a doutora Ruiz está bem. Só teve um momento de emoção profissional. É normal. Giuseppe me olhou com preocupação, mas assentiu. Diana, seu táxi está esperando. Seu voo é em 3 horas. Deveria ir para o aeroporto logo. Eu não queria ir embora. Sentia que se deixasse aquele quarto perderia algo precioso, algo que não podia definir. Mas Carlo soltou minha mão suavemente. Vá, doutora, vá para casa com seu marido. Fale com ele esta mesma noite. Conte-lhe tudo. Amanhã procure um terapeuta, comece sua própria cura e viva, por favor, viva. Milhares de pessoas precisam ouvir sua história algum dia. Levantei-me com as pernas trêmulas. Giuseppe me segurou pelo braço pensando que eu estava fisicamente fraca. Não sabia que eu estava completamente transformada interiormente. Aproximei-me uma última vez de Carlo. Vou te ver de novo? Perguntei sabendo a resposta. Carlo negou suavemente com a cabeça. Não nesta vida, mas nos veremos na outra. E quando chegar seu momento natural daqui a muitos anos, eu estarei esperando-a nas portas do céu para lhe dar as boas-vindas. Inclinei-me e beijei sua testa suavemente. Obrigada, Carlo. Obrigada por me salvar. Ele sorriu. Não fui eu, foi Deus. Eu sou apenas o mensageiro. Saí daquele quarto completamente diferente de como entrei. Giuseppe me acompanhou até o táxi sem fazer perguntas, respeitando meu silêncio emocional. Durante todo o caminho até o aeroporto, durante o voo de volta a Caracas, não pude deixar de pensar em Carlo. Como era possível o que acabara de experimentar? Minha mente científica buscava explicações racionais. A alucinação? Não. A conversa foi muito específica. Coincidência? Impossível. Os detalhes eram exatos. Investigação prévia? Absurdo. Ninguém na Itália sabia da minha existência antes do Congresso. Não havia explicação lógica para o que Carlo sabia. Aterrissei em Caracas na manhã de 12 de outubro. Miguel me recebeu no aeroporto com flores. Como foi o Congresso, amor? Me perguntou com seu sorriso habitual. Olhei para ele e desatei a chorar ali mesmo no meio do aeroporto. Ele se assustou completamente. Diana, o que houve? O que aconteceu na Itália? O abracei forte e sussurrei. Preciso te contar uma coisa. Preciso te contar tudo, mas aqui não. Vamos para casa. Naquela noite, sentados na nossa sala, contei a Miguel toda a verdade. A depressão, os comprimidos, o plano de suicídio, as cartas, tudo. Ele chorou comigo, me abraçou e me disse as palavras que eu precisava ouvir. Diana, você não precisa ser perfeita. Não precisa ser a doutora Milagre o tempo todo. Pode ser humana, pode estar quebrada e eu te amo. Exatamente assim, quebrada e tudo. No dia seguinte, 13 de outubro, procurei ajuda profissional pela primeira vez na minha vida. Irmãos, se estão vendo esta segunda parte, é porque precisam ouvir o que aconteceu depois desse encontro que mudou minha vida para sempre. Em 13 de outubro de 2006, um dia depois de voltar da Itália,
fiz algo que nunca pensei que faria. Liguei para a doutora Mercedes Castellanos, uma colega psiquiatra de Caracas, a quem respeitava profundamente, mas com quem nunca havia trabalhado pessoalmente. Minha voz tremia quando lhe disse: Mercedes, preciso da sua ajuda profissional. Eu sou sua paciente agora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mercedes me conhecia como a psicóloga de sucesso, a autora de livros, a palestrante internacional. Ouvir que eu precisava de terapia foi um choque para ela, mas sendo a profissional excepcional que era, simplesmente disse: Diana, venha amanhã ao meu consultório às 9 da manhã. Estou te esperando. Naquela noite, mal dormi. Parte de mim queria cancelar a consulta, voltar para minha máscara profissional, fingir que o encontro com Carlo tinha sido uma alucinação causada pelo estresse da viagem. Mas outra parte de mim, a parte que Carlo havia despertado, sabia que se não desse este passo agora, nunca o daria. E as palavras de Carlo ressoavam na minha mente como sinos. Milhares de pessoas precisam ouvir sua história algum dia. Na manhã de 14 de outubro, entrei no consultório de Mercedes com as mãos tremendo. Ela me recebeu com calor profissional, mas sem pena. Exatamente o que eu precisava. Diana, sente-se. Estamos aqui para curar, não para julgar. Durante 2 horas contei tudo. A depressão que estiver escondendo durante 3 anos, a automedicação perigosa, o plano específico de suicídio para 14 de fevereiro, as cartas escritas, os comprimidos acumulados e, finalmente, contei sobre Carlo Acutis, o adolescente italiano moribundo que sabia coisas impossíveis de saber. Mercedes ouviu tudo sem interromper, tomando notas ocasionais. Quando terminei, ela fechou seu caderno e me olhou diretamente. Diana, a primeira coisa que vamos fazer é avaliar sua medicação atual. O que você tem feito é extremamente perigoso. Segundo, vamos estabelecer sessões de terapia 2 vezes por semana inicialmente. Terceiro, precisa tirar 1 mês sabático do seu consultório. Seus pacientes podem ser encaminhados temporariamente para outros colegas. Eu quis protestar. Mercedes, não posso abandonar meus pacientes. Ela foi firme. Diana, você não pode dar o que não tem. Está emocionalmente em falência. Se não se curar agora, não haverá futuro para ajudar ninguém. Seus pacientes estão melhor com terapeutas saudáveis do que com você no seu estado atual. Ela tinha razão e eu sabia. Naquela mesma tarde, algo extraordinário aconteceu que confirmaria tudo o que Carlo me havia dito. Estava em casa organizando os contatos dos meus pacientes para encaminhá-los quando meu telefone tocou. Era um número internacional com código da Itália. Atendi com curiosidade. Doutora Ruiz? Era a voz de Giuseppe Marino, o psiquiatra do Hospital San Gerardo. Sua voz soava quebrada, pesada. Giuseppe, o que aconteceu? Houve uma longa pausa. Diana, ligo para te informar que Carlo Acutis faleceu esta manhã às 6h45, hora da Itália. Foi pacífico. Estava sorrindo. Suas últimas palavras foram em espanhol, o que foi estranho porque seus pais não falam espanhol. Disse: digam à doutora venezuelana que cumpra sua promessa. Milhares de vidas precisam dela. O telefone quase caiu das minhas mãos. As lágrimas começaram a correr pelas minhas bochechas. Carlo havia morrido exatamente 48 horas depois do nosso encontro. Exatamente como os oncologistas haviam previsto. Mas usou suas últimas palavras, seus últimos pensamentos conscientes para me enviar uma mensagem final. Giuseppe continuou. Não sei o que aconteceu entre vocês naquele quarto, Diana, mas Carlo falou de você naquela noite com seus pais. Disse-lhes que uma doutora venezuelana viria e que Deus a havia enviado especificamente. Não entendo o que significa, mas senti que devia saber. Depois de desligar com Giuseppe, sentei-me no chão da minha sala e chorei durante 1 hora. Não eram lágrimas de tristeza pela morte de Carlo, embora sentisse dor por sua partida. Eram lágrimas de transformação profunda. Aquele adolescente de 15 anos havia usado seus últimos dias de vida, suas últimas conversas, suas últimas forças para salvar uma estranha do outro lado do mundo. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de amor é esse?
Miguel chegou do trabalho e me encontrou no chão, rodeada de lenços usados. Sentou-se junto a mim em silêncio, simplesmente me segurando. Finalmente contei-lhe sobre a ligação de Giuseppe. O garoto que me salvou morreu hoje. Usou suas últimas palavras para me enviar uma mensagem. Miguel me abraçou forte. Então temos que honrar seu sacrifício, Diana. Temos que garantir que não foi em vão. Naquela noite, tomei uma decisão radical. Fui ao meu armário. Tirei a caixa escondida atrás dos sapatos pretos que nunca usava. Dentro estavam as 3 cartas de despedida que havia escrito meticulosamente. Li-as uma última vez, chorando ao ver meu desespero plasmado naquelas páginas. Depois, fiz algo simbólico, mas necessário. Rasguei-as em pedaços pequenos. Fui ao banheiro e joguei os pedaços no vaso sanitário, observando como desapareciam com a água. Aquele era meu passado, meu plano de morte desaparecendo pelo ralo. Depois fui ao meu quarto, onde havia escondido os comprimidos acumulados durante meses. 50 clonazepam, 30 zolpidem, 20 tramadol. Meu kit de suicídio cuidadosamente preparado. Contei-os uma última vez, não com o prazer sombrio que sentira antes, mas com horror ao perceber quão perto eu estivera do abismo. Miguel entrou e viu o que eu estava fazendo. O que são todos esses comprimidos? Sua voz estava cheia de choque e dor. Era meu plano B, meu plano C, meu plano definitivo. Disse-lhe honestamente, mas já não preciso dele. Juntos, Miguel e eu, fomos ao banheiro e jogamos cada comprimido no vaso sanitário, um por um. Ele contava em voz alta enquanto eu os soltava. 1, 2, 3. Era um ritual de libertação. Quando jogamos o último comprimido, o número 100, Miguel me abraçou e sussurrou: "Sou tão grato por você estar aqui. Sou tão grato por aquele garoto ter te encontrado." Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais transformadores. A terapia com Mercedes era intensa e dolorosa. Tive que confrontar coisas que estivera evitando durante anos. Meu perfeccionismo tóxico, minha incapacidade de pedir ajuda, minha crença de que mostrar vulnerabilidade era fraqueza. Meu medo do fracasso que me levara a preferir a morte antes que admitir que não tinha todas as respostas. Mercedes me receitou um regime de medicação apropriado e supervisionado. Escitalopram, 20 ml diários. Nada da loucura de automedicação que eu estivera fazendo. "Diana", me explicou Mercedes em uma sessão, "os antidepressivos não são uma solução mágica. São como muletas quando você tem uma perna quebrada. Ajudam a caminhar enquanto cura. Mas o trabalho real de cura requer terapia, mudanças de vida, apoio social. Tive que aprender a ser paciente comigo mesma." Alguns dias acordava sentindo que havia retrocedido todo o progresso. Outros dias sentia lampejos da pessoa que costumava ser antes da depressão. Lentamente, muito lentamente, comecei a sarar. Em dezembro de 2006, 2 meses depois de conhecer Carlo, fiz algo radical. Escrevi um artigo para a Revista Latino-Americana de Psicologia intitulado "Confissões de uma psicóloga depressiva, quebrando o estigma em nossa profissão." Nesse artigo contei minha história completa, sem nomes nem detalhes específicos, mas com honestidade brutal sobre minha luta com a depressão e a ideação suicida. Minha colega que editava a revista me ligou alarmada. "Diana, tem certeza de que quer publicar isto? Poderia afetar sua carreira. Os pacientes poderiam perder a confiança em você." Respirei fundo e lembrei das palavras de Carlo. Sua dor não invalida seu dom. Sua luta não nega seu propósito. Disse à editora: "Publique o artigo. É hora de nossa profissão ser honesta." O artigo foi publicado em janeiro de 2007, exatamente 1 mês antes da data que havia planejado para meu suicídio. A reação foi inesperada e avassaladora. Recebi mais de 200 e-mails de colegas psicólogos e psiquiatras de toda a América Latina. Mais de 80% eram mensagens de apoio, mas o mais impactante foi que pelo menos 50 desses e-mails eram confissões similares.
Doutora Ruiz, eu também tenho lutado contra a depressão durante anos, mas não me atrevia a admitir. Obrigado por sua coragem. Eu também considerei o suicídio no ano passado. Seu artigo salvou minha vida. Iba a tomar comprimidos esta semana, mas depois de lê-la, decidi buscar ajuda. Irmãos, nesse momento entendi completamente o que Carlo me havia dito. Seu impacto se multiplicará 100 vezes quando compartilhar sua história. Ele não estava exagerando, estava sendo profético, mas também houve reações negativas. Alguns colegas mais conservadores criticaram minha falta de profissionalismo. Uma universidade retirou meu convite para uma conferência, dizendo que minha admissão pública de doença mental poderia confundir os estudantes. Essas rejeições doeram, não vou mentir. Mas cada vez que sentia desânimo, pensava em Carlo, usando suas últimas horas de vida para me salvar. Se ele pôde fazer esse sacrifício, eu podia suportar um pouco de crítica profissional. O dia 14 de fevereiro de 2007 chegou. Finalmente a data que havia marcado para minha morte. Acordei naquela manhã com uma mistura de emoções complexas. Miguel acordou comigo e me abraçou forte. Feliz dia de estar viva, meu amor, sussurrou. Havíamos falado sobre essa data durante semanas na terapia. Mercedes me havia preparado para o peso emocional que teria. Diana, é normal sentir emoções complicadas nesse dia, mas também é um dia de vitória. Você escolheu a vida. Em vez de morrer naquele dia como havia planejado, fiz algo diferente. Miguel e eu fomos à Basílica de Santa Teresa em Caracas. Não sou especialmente religiosa, nunca tinha sido. Minha formação científica sempre me fizera cética quanto ao espiritual. Mas depois do meu encontro com Carlo, algo havia mudado em mim. Não podia negar que havia experimentado algo que a ciência não podia explicar. Acendi uma vela na igreja. Era uma vela branca grande que Miguel havia comprado especificamente para este momento. Enquanto a chama tremeluzia, fechei meus olhos e falei mentalmente com Carlo. Não sei se você pode me escutar de onde está. Não sei como funciona tudo isso do céu e dos anjos. Mas se pode me ouvir, quero que saiba que cumpri minha promessa. Escolhi viver, busquei ajuda, compartilhei minha história e vou continuar compartilhando porque você tem razão. Milhares de pessoas precisam ouvir que está tudo bem não estar bem, que pedir ajuda não é fraqueza, que a cura é possível. Senti uma paz profunda naquele momento, quase como a presença invisível de algo maior que eu. Os anos seguintes foram de reconstrução gradual. Em 2008, voltei ao meu consultório particular, mas com um enfoque completamente diferente. Agora, quando um paciente chegava com depressão severa, eu lhes contava minha própria história, não com todos os detalhes, mas o suficiente para que soubessem que sua terapeuta entendia genuinamente sua dor porque a havia vivido. A reação dos pacientes era incrível. Doutora, se a senhora que é especialista passou por isso e saiu, então eu também posso. Minha taxa de sucesso melhorou dramaticamente. Em 2010, 4 anos depois de conhecer Carlo, recebi um e-mail inesperado. Era de Antônia Salzano, a mãe de Carlo. O e-mail estava em italiano, mas usei o Google Tradutor para entendê-lo. Querida doutora Ruiz, meu nome é Antônia Salzano. Sou a mãe de Carlo Acutis. O doutor Giuseppe Marino me deu seu contato. Estamos recompilando testemunhos de pessoas cujas vidas Carlo tocou antes de sua morte, para o processo de beatificação. Giuseppe mencionou que a senhora teve um encontro significativo com Carlo em suas últimas horas. Poderia compartilhar sua experiência? Meu coração bateu forte. Beatificação. Carlo ia ser considerado para a santidade oficial. Respondi imediatamente, contando-lhe toda a minha história. O encontro no hospital, as coisas impossíveis que Carlo sabia, sua mensagem final através de Giuseppe. Como aquele encontro me salvou do suicídio planejado. Antônia respondeu dias depois com um e-mail cheio de lágrimas virtuais. Doutora Ruiz, seu testemunho é um dos mais poderosos que recebemos. Carlo tinha este dom de ver o coração das pessoas e dar-lhes exatamente a mensagem que precisavam. Em 2013, 7 anos depois da morte de Carlo,
a Arquidiocese de Milão abriu oficialmente sua causa de beatificação. Eu fui convidada a dar testemunho formal perante o Tribunal Eclesiástico. Viajei para da Itália em setembro de 2013, acompanhada por Miguel. Foi minha primeira vez de volta à Itália desde aquele outubro de 2006. Dar meu testemunho perante o tribunal foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Havia cardeais, teólogos, pesquisadores médicos, todos escutando enquanto eu relatava meu encontro com Carlo. Tinha evidência documentada. O artigo que publiquei em janeiro de 2007 mencionava indiretamente o encontro sem nomear Carlo. Tinha e-mails de Mercedes Castellanos confirmando que comecei a terapia exatamente em 14 de outubro de 2006, um dia depois de voltar da Itália. Tinha o testemunho de Miguel sobre as cartas e comprimidos que destruímos. Um dos pesquisadores, um médico cético claramente designado para questionar testemunhos extraordinários, me perguntou diretamente: Doutora Ruiz, a senhora é uma profissional científica. Como explica racionalmente que um adolescente de 15 anos soubesse detalhes específicos de sua vida que ninguém conhecia? Olhei-o diretamente e disse algo que nunca pensei que diria. Não posso explicar racionalmente e deixei de tentar. Algumas coisas transcendem a explicação científica. A única coisa que sei com certeza absoluta é que esse encontro salvou minha vida. E na ciência, quando um tratamento funciona consistentemente, o usamos mesmo que não entendamos completamente o mecanismo. Carlo funcionou como intervenção divina na minha vida. Depois do testemunho formal, Antônia me convidou para visitar o túmulo de Carlo em Assis, para onde havia sido trasladado em 2019. Fomos juntas, esta mãe que havia perdido seu filho extraordinário e eu, a mulher que esse filho havia salvado sem me conhecer realmente. O túmulo de Carlo estava no Santuário do Despojamento, um lugar pequeno, mas bonito. Havia flores frescas por toda parte, fotos deixadas por devotos, notas escritas à mão de pessoas gratas. Ajoelhei-me em frente ao túmulo e desta vez falei em voz alta. Já não me importava quem escutasse. Carlo, passaram-se 7 anos desde que me salvou. Quero que saiba que não desperdicei o presente que me deu. Ajudei mais de 200 pacientes com ideação suicida desde então. Escrevi mais 2 livros. Dei palestras em 12 países e tudo porque você usou suas últimas forças para ver meu coração partido e me dar esperança. Antônia estava chorando ao meu lado. Doutora Diana, Carlo fez isto com muitas pessoas em seus últimos dias. O doutor Romano, o oncologista ateu, o padre Marcelo, o sacerdote, Marco, seu melhor amigo, e a senhora. Todos têm histórias similares de como Carlo soube coisas impossíveis e mudou suas vidas. Isso é o que faz um santo, verdade? Toca vidas sobrenaturalmente. Em outubro de 2020, 14 anos depois de conhecer Carlo, recebi a notícia pela qual estivera esperando. Carlo Acutis foi oficialmente beatificado pela Igreja Católica. Beato Carlo Acutis, o santo millennial, o padroeiro da internet. Eu estava lá em Assis para a cerimônia de beatificação junto com milhares de pessoas, especialmente jovens que haviam sido inspirados pela vida deste adolescente, que amou a Jesus sem vergonha e usou a tecnologia para evangelizar. Durante a cerimônia mostraram o corpo incorrupto de Carlo. Irmãos, foi um dos momentos mais impactantes da minha vida. Ali estava meu amigo, o garoto que me salvou 14 anos depois de sua morte, e seu corpo parecia como se estivesse dormindo pacificamente. A ciência médica não podia explicar completamente. O cardeal que presidiu a cerimônia falou sobre a vida extraordinária de Carlo, sobre suas virtudes heróicas, sobre os milagres atribuídos à sua intercessão. Quando mencionou brevemente os numerosos testemunhos de pessoas cujas vidas Carlo tocou profundamente em seus últimos dias, soube que estava falando de mim também, de todos nós que fomos transformados por este santo adolescente. Em 2015, exatamente como Carlo havia profetizado em nossa única conversa, publiquei meu livro mais importante. Intitulava-se A Doutora Quebrada,
quando o curador precisa de cura. Era minha autobiografia completa, contando toda a minha história sem filtros nem vergonha, incluindo, finalmente, o nome de Carlo Acutis e como me salvou. O livro se tornou best-seller na América Latina. Recebi milhares de cartas de pessoas dizendo que minha história lhes deu permissão para serem vulneráveis, para pedir ajuda, para admitir que não estavam bem. Médicos, psicólogos, enfermeiros, especialmente profissionais de saúde mental que sentiam a pressão de serem perfeitos. Hoje, em 2025, quase 19 anos depois desse encontro que mudou tudo, tenho 60 anos e continuo trabalhando como psicóloga, mas agora com um enfoque especial em profissionais de saúde mental que lutam com suas próprias batalhas internas. Fundei uma organização sem fins lucrativos chamada Curadores Quebrados, que fornece terapia gratuita e confidencial a médicos, psicólogos e trabalhadores de saúde mental. Miguel e eu continuamos casados, mais fortes do que nunca, porque aprendemos que o amor verdadeiro não requer perfeição, requer honestidade. Visito o túmulo de Carlo a cada ano no aniversário do nosso encontro, 11 de outubro. Este ano será especial porque Carlo será canonizado oficialmente como santo em abril de 2025, Santo Carlo Acutis. E quando as pessoas me perguntam, Doutora Ruiz, a senhora realmente acredita que Carlo era santo? Eu respondo sem hesitar. Sei que é, porque os santos são pessoas que refletem o amor de Deus tão claramente que transformam vidas com sua presença. E esse adolescente de 15 anos transformou a minha completamente em uma conversa de 20 minutos. Se isso não é santidade, não sei o que é. Irmãos, se estão vendo este testemunho e estão lutando com depressão, com pensamentos suicidas, com a sensação de que não podem continuar, por favor, escutem isto. Pedir ajuda não é fraqueza. Admitir que está quebrado não é fracasso. Eu era especialista e estive à beira do abismo, mas escolhi viver. Busquei ajuda e hoje, 19 anos depois, posso dizer que valeu a pena. Sua história não terminou, seu propósito não se cumpriu e em algum lugar, talvez Carlo Acutis esteja intercedendo por você agora mesmo, preparando seu encontro com a esperança. Não desista, por favor, não desista. Carlo Acutis, rogai por nós.